Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e hoje eu vou contar para vocês mais uma das histórias do norte. Hoje eu vou contar para vocês como Loki ajudou os deuses a ganharem seus tesouros mais preciosos. E isso inclui o martelo Mjolnir, que é o martelo do Thor, que é a arma mais poderosa de Asgard, que é usada para proteger a morada dos deuses contra os gigantes do gelo. E a nossa história começa em um dia como outro qualquer. Thor ele acorda achando que tudo está perfeito e nenhum problema irá acontecer. Porém, quando ele olha para o lado, o que ele vê? Ele vê a sua esposa completamente careca. Todos os cabelos da deusa Sith haviam sido cortados. E sempre que acontece algo de estranho, Thor na hora ele pensa em Loki. Por quê? Porque sempre que alguma coisa estranha acontece, ele sempre pensa no Loki, porque poupa tempo, já que o Thor não é muito daquele de ficar pensando para achar uma solução para o problema dele. Então o deus Thor ele vai atrás de Loki e de uma maneira muito calma ele pega e ergue Loki pelo pescoço e simplesmente pergunta por quê. E Loki ele tenta fazer aquela cara de inocente sem saber o que está acontecendo. Então o Thor explica que os cabelos da sua esposa haviam sumido e ele pergunta por que o Loki fez aquilo. E o Loki simplesmente responde que ele achou que seria uma piada muito engraçada e que ele estava bêbado, então ele não estava nem um pouco preocupado. Então Thor ficou muito irritado e ele disse ao Loki que ele deveria colocar de volta os cabelos da sua esposa na cabeça dela. Mas Loki tenta explicar para Thor que não tem como, já que ele arrancou da raiz, não tinha mais como colocar de volta. Então o Thor diz que se ele não colocar os cabelos da esposa de volta no lugar, se Loki não trouxer os cabelos de volta, ele iria todos os dias quebrar todos os ossos do Loki. E dia após dia, ele iria ficar tão bom em quebrar todos os ossos de Loki que ele seria capaz de fazer a tarefa em apenas alguns minutos. Então Thor começa a quebrar os ossos de Loki e quando ele quebra o primeiro osso, o Loki grita anões! E ele explica para o Thor que os anões são artesãos muito capazes e que eles poderiam criar algo para substituir os cabelos de Sith através de ouro e queria parecer tão reais quanto cabelos de verdade. Então Thor liberou Loki e ele foi rapidamente para Svartalfheim para procurar quais eram os artesãos mais capazes. E em suas viagens ele descobriu que 3 irmãos, os filhos de Ivaldi, eram conhecidos como os melhores. Então ele foi até a caverna deles e usando toda a sua trapaça, ele fez com que os anões acreditassem que outros 2 irmãos haviam dito que eram melhores do que eles, que eram o Brock e o seu irmão Atreus. Então Loki propôs um desafio, que os filhos de Ivaldi fariam 3 itens poderosos e apresentariam aos deuses para julgar quem eram os melhores, se eram os filhos de Ivaldi ou os irmãos Brock e Atreus. E os 3 irmãos aceitam a proposta e Loki, muito esperto, ele diz que pelo menos um dos 3 itens deveria ser cabelos de fios de ouro para simular cabelos de verdade. Então Loki aproveitou e foi até a oficina de Brock e seu irmão e apresentou a mesma oferta para os dois, dizendo que os filhos de Ivaldi disseram que eles eram melhores do que os dois. E então o Loki consegue convencer os dois a entrar na aposta. Mas como Brock não era nenhum tolo e ele detestava o deus da trapaça, ele sugere uma aposta para Loki. Se os dois conseguissem ganhar a competição, eles iriam cortar a cabeça de Loki. E Loki, achando que não tinha como ele perder, ele aceitou a proposta e depois foi embora, deixando os 2 irmãos para fazerem os seus itens para apresentar para os deuses. Porém, como já diz no título dele, ele é o deus das trapaças. Então, para garantir que ele não perdesse a aposta, ele se transforma em uma mosca
relativamente maior do que as normais e entra dentro da oficina dos dois irmãos. E enquanto eles estão preparando os 3 itens, então o Loki começa a atacar o Brock em cada uma das 3 oportunidades que ele tem para poder impedir que os itens que os dois irmãos estão fazendo saiam perfeitamente. Na primeira tentativa, o Loki pega e começa a morder a mão de Brock, enquanto ele está mantendo o fogo numa temperatura alta para que seu irmão Atri consiga fazer os itens. E mesmo com a mão toda ensanguentada, o Brock ele não para de bombear a Foley para manter o fogo bem alto. E na segunda tentativa, já um pouco desesperado, o Loki começa a atacar o pescoço de Brock, machucando ele bastante. E mesmo o anão suando e com sangue escorrendo pelo seu pescoço, ele ainda assim não para de bombear ar para o fogo, para manter ele bem aquecido, para que seu irmão consiga fazer os melhores itens para apresentar aos deuses. Já na terceira tentativa, Loki começa a ficar desesperado. Então o que ele faz? Ele ataca Brock na pálpebra, bem acima dos olhos. Ele começa a morder ferozmente. E mesmo com o sangue escorrendo na frente dos olhos do anão, e ele só conseguindo ver vermelho por causa do sangue, ele continua bombeando, porém no último momento ele solta a Foley e passa a mão na frente do rosto numa velocidade e precisão enorme, e Loki quase é morto com a força da mão do anão. Porém, ele consegue escapar e vai embora, achando que conseguiu estragar pelo menos o último dos itens que os irmãos iriam apresentar aos deuses. Então, voltando para Asgard, 3 deuses estavam sentados em seus tronos. Odin, o caolho, o pai de todos, Thor, dos trovões com sua barba ruiva, e o belo Frey, da colheita de verão, e eles seriam os juízes da competição. Então Loki apresentou os itens dos 3 filhos de Ivaldi. Assim, Loki presenteou Odin com a lança Gungnir, cuja haste era entalhada com belas runas. E essa lança é tão poderosa que ela pode penetrar qualquer coisa, e quando jogada ela sempre acerta o alvo, o que era algo bom, porque como Odin só tinha apenas um olho, afinal, e sua pontaria não era perfeita, era algo ótimo para ele. Além disso, ela tinha um outro aspecto muito importante. Todo juramento que era feito com ela, ele era inquebrável. Assim, Odin ficou muito satisfeito com o objeto. Depois, Loki apresentou uma peruca de fios dourados, que era feita de ouro de verdade, e que iria grudar a cabeça de quem usá-la e crescer e se comportar como cabelo de verdade em todos os aspectos. E era feita de 100.000 fios de ouro. Então Thor chamou a sua esposa, a deusa Seth, para vestir a peruca. Assim, Seth se levantou e caminhou até os tronos, a cabeça coberta. Ela removeu o lenço e os deuses levaram um susto quando viram o couro cabeludo, careca, nu e rosado da deusa. Ela então pôs a peruca dourada dos anões com cuidado na cabeça e balançou os cabelos. Todos observaram enquanto a base da peruca se unia ao couro cabeludo, e então Seth se pôs à frente dos deuses, mais bela e radiante do que nunca. E Thor então ficou muito impressionado com a qualidade do trabalho dos anões. O último dos presentes impressionantes forjados pelos filhos de Ivaldi era pequeno e dobrado como tecido. Loki pegou o tecido e pôs diante de Frey, explicando que, se desdobrá-lo, verá que na verdade é um navio e seu nome é Skidbladnir, e ele sempre terá bons ventos, não importa onde for, e mesmo sendo enorme, o maior barco que se possa imaginar, ele se dobra como um lenço e pode ser guardado no bolso. E quem não ficaria impressionado? Até mesmo o deus Frey estava bastante impressionado, e assim Loki ficou muito aliviado, pois eram 3 presentes excelentes e ele acreditava que a vitória já estava garantida. E agora era a vez de Brock, apresentar os seus itens feitos pelo seu irmão Atri. Assim, Brock pegou o bracelete de ouro e colocou diante de Odin em seu grande trono,
dizendo que este bracelete se chama Draupnir, porque a cada 9 noites, 8 braceletes de mesma beleza cairão dele como gotas, podendo ser usados para recompensar alguém ou guardados para aumentar sua riqueza. Por isso ele chamava de o gotejante. Odin então examinou o bracelete e em seguida o enfiou no braço e empurrou até os bíceps, e a joia reluzia, e ele pareceu bastante satisfeito com o presente. Porém, Loki lembrou também que Odin dissera a mesma coisa a respeito da lança. Brock então se dirigiu a Frey e ergueu um pano revelando um enorme javali com pelos dourados. E ele explicou que esse javali que o irmão dele havia feito para o Lord Frey poderia puxar sua carruagem, e esse javali é capaz de correr pelo céu e sobre o mar mais rápido do que o cavalo mais veloz, e seu pelo dourado iluminará até a noite mais escura, permitindo que seja possível enxergar o caminho, e ele nunca se cansa e nunca falhará. E o seu nome é Gullinburst, o dos pelos de ouro. Frey pareceu bastante impressionado. Ainda assim, pensou Loki, o navio mágico que se dobra como um lenço era tão impressionante quanto um javali que nunca se cansava e brilhava no escuro. Assim, ele acreditava que a sua cabeça estava bem segura sobre os seus ombros. Então, o último presente que Brock apresentaria, e que era aquele que Loki sabia que havia conseguido sabotar, era um presente para o deus Thor, que era um martelo chamado de Mjolnir. Porém, o único problema desse martelo é que ele tinha um cabo muito curto por causa da sabotagem do Loki. Mesmo assim, Brock o apresentou a Thor, dizendo que o seu nome era Mjolnir, o forjador de raios, e sua principal característica era ser inquebrável. Não importa a força que você, Lord Thor, o bata em qualquer coisa, o martelo sempre sairá ileso. Thor pareceu interessado, já que ele quebrava muitas armas ao longo dos anos, em geral quando acertava coisas com elas. E Brock continuou dizendo que quando arremessado, o martelo nunca erra o alvo. O deus do trovão pareceu ainda mais impressionado, pois ele tinha perdido armas excelentes atirando em coisas que o irritavam e errando, e vira muitas outras que arremessara desaparecerem ao longe para nunca mais serem vistas. E Brock ainda disse que não importa o quão forte ou quão longe o martelo seja jogado, ele sempre voltará para a sua mão. E Thor assim abriu um sorriso, e o deus do trovão não sorria com frequência. E ele ficou muito impressionado. Mesmo que o tamanho do martelo não era muita coisa, era só apenas um problema cosmético. E também Brock acrescentou que era possível alterar o tamanho do martelo. Assim ele podia crescer ou encolher e ficar tão pequeno que, se quiser, dá para escondê-lo na roupa. Então Thor, muito satisfeito, ele bateu palmas e trovões ecoaram por Asgard. Assim, todos os deuses decidiram naquela mesma hora que o maior dos itens era o martelo Mjolnir, pois ele protegeria Asgard dos gigantes do gelo. Então os deuses deram tapinhas nas costas de Brock e lhe disseram que ele e Eitil tinham forjado o melhor presente que eles já haviam recebido. Brock ficou muito satisfeito, pois ele sabia que havia ganhado a competição e a aposta de Loki. Então naquela hora ele já puxou a sua faca para cortar a cabeça de Loki. Porém, Loki, muito escorregadio, ele naquela mesma hora pegou e saiu correndo para tentar fugir. Então Brock pediu para Thor se ele poderia buscar o Loki. E Thor disse que talvez ele não deveria fazer aquilo, mas como ele estava muito ansioso para testar o martelo, ele foi buscar o seu irmão. Em apenas alguns minutos ele já estava de volta segurando Loki. Assim, Loki tentou oferecer outros presentes para Brock, mas ele rejeitou, pois como um anão, ele e o seu irmão tinham como trabalho fazer objetos únicos e especiais.
Então ele começou a afiar a sua faca para cortar a cabeça de Loki. Porém, em uma última alternativa, Loki diz a Brock: sem problema, pode cortar a minha cabeça, contanto que você não danifique o meu pescoço, já que a aposta era para cortar a minha cabeça e não o meu pescoço. Sendo assim, Brock tenta colocar uma faixa de couro no pescoço de Loki para tentar cortar, mas de qualquer maneira ele não conseguia. Ele tentou, mas não conseguiu. Ainda mais também porque o deus da trapaça tinha sido esperto e já havia feito uma magia para proteger o seu pescoço de possíveis cortes com facas. Então Brock, para se vingar do deus, ele pega uma agulha e costura o pedaço de couro na boca do Loki para fechá-la. E isso deixou o Loki ainda mais irritado, porque era mais humilhante para ele não poder falar do que ter a sua cabeça cortada. E agora você já sabe que foi assim que os deuses ganharam seus maiores tesouros, e foi por causa de Loki. Até o martelo de Thor foi culpa de Loki, e com ele era sempre assim. Havia ressentimentos até mesmo junto à maior gratidão, e havia gratidão mesmo no momento em que ele era mais odiado. E isso era o que esperar de Loki. Na verdade, você nunca sabia o que esperar, porque no momento você podia conseguir alguma coisa, mesmo sendo culpa de Loki, e no outro você podia se dar muito mal. E essa foi a história, pessoal, de como os deuses conseguiram seus presentes mais incríveis e impressionantes, como a lança de Odin, que consegue atingir qualquer alvo e que, se fizer um juramento sobre ela, não pode ser quebrado, e até mesmo o poderoso martelo de Thor, o Mjolnir, que todo mundo conhece também por causa dos filmes da Marvel. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E não se esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. E também se inscreve no meu canal, que eu sei que tem muitos que assistem meus vídeos, mas não são inscritos. Então vai lá, se inscreve, é de graça, não tá pagando nada, tá? É rapidinho. E também marca o sininho para vocês receberem notificações de próximos vídeos que forem saindo no canal, para vocês não perderem, tá? Também me segue lá no Instagram e no Twitter, eu deixo o link no meu canal, na página inicial, e também na descrição tá ali, porque eu tô sempre mandando dicas dos próximos vídeos que forem saindo. E eu fico por aqui, se cuidem, até a próxima e tchau!